Sou Arlindo Lobo, nasci no Lombador, aqui na freguesia de Santa Bárbara Padrões, e hoje atualmente vivo nas Neves da Graça, que é uma aldeia da freguesia de Santa Bárbara, que fica no extremo do concelho de Almodóvar com o de Castro Verde. Sou casado, tenho 2 filhos e atualmente estou reformado. Os meus pais eram aqui desta zona, sim. O meu pai faleceu faz um ano agora, no dia 21 de julho, e a minha mãe faleceu há 11 anos. Comecei na escola com 7 anos, fiz a 4ª classe, e a partir da 4ª classe, normalmente, os miúdos do meu tempo, todos arranjavam depois um empregozinho aí nos lavradores, que viviam aí nos montes alentejanos, e então fiz 2 anos a guardar gado, como miudinho ainda, que era. Fiz 2 campanhas na parte do inverno a ajudar os pastores. Fiz o primeiro ano e depois voltei a fazer o segundo. Nesse intervalo, depois ficava em casa, que não tinha idade para fazer mais nada. Depois ainda fui de apanhar figos e amêndoas para o Algarve 1 ano ou 2, ainda até aos 13 anos. Depois trabalhei ali nas minas do Ferragudo. Ainda trabalhei 1 ano na mina do Ferragudo, já tinha 14 anos. Trabalhei lá 1 ano, na superfície, que não era autorizado a trabalhar nas minas. Entretanto, aquilo depois acabou. Fiz por aí outros trabalhinhos no campo. Trabalhei na barragem da Rocha, ainda 6 meses. E depois fiz 2 anos de campanha nas debulhas. Primeiro que isso, ainda o meu pai também era ceareiro, como se costumava dizer antigamente, lavrava, ceifava-se, era um emprego familiar. Ainda fiz esses trabalhos com o meu pai, lavrar, fazer as ceifas, as debulhas, depois andei 2 anos em saqueiro de uma máquina debulhadora. Fui fazer aquele trabalho com 16 anos, era um miúdo ainda, a lidar com sacos de 80 quilos às costas. Tirava-se ali, normalmente numa seara de trigo, tirava-se ali à volta de 350 a 400 sacos de trigo. Quando se passava do trigo para a aveia, andava-se na ordem dos 650 a 700 sacos de semente de aveia. Portanto, isto era um trabalho que se fazia durante 2 meses, mais ou menos. Depois acabávamos aquela campanha e íamos trabalhar para o Algarve para a apanha do figo, da amêndoa, por conta do mesmo dono das máquinas. Depois fiz esse trabalho em 2 anos, depois deixei isso. Trabalhei em Lisboa, numa empresa que era um subempreiteiro da Companhia Reunida de Gás e Eletricidade, nessa altura, que hoje é a EDP. Trabalhei lá 5 anos, incluindo o tempo de tropa. Fui para lá com 18 anos, depois tive um acidente, caí de cima de um posto de eletricidade, meteu-se aí um interregno aí de quase 1 ano sem trabalhar, depois voltei outra vez quando recuperei, trabalhei depois até à altura de ir para a tropa, fui para a Marinha, fiz 3 anos na Marinha, mas entretanto ia fazer os fins de semana quando não vinha a casa, ia fazer os fins de semana a trabalhar lá porque a vida não era assim muito larga e a gente precisava de arranjar alguma coisa. Depois fiz esses 3 anos na Marinha, fiz uma viagem da NATO numa fragata e fiz isso tive 18 meses embarcado. Depois casei, trabalhei mais 1 ano na zona de Sintra, que era onde eu estava, e fui para a Suíça. Arranjaram-me um contrato para a Suíça, fui para a Suíça, estive lá 2 anos sozinho, depois levei a minha mulher, tivemos lá 5 anos os 2. Trabalhava em quê? Eu trabalhava em jardins. Ela teve lá 3 anos e eu tive 5. Tivemos 3 anos juntos e tive 2 anos só. Depois achei que era suficiente. Estava na altura? Eu até gostava daquilo, mas pronto, decidimos que ficávamos por cá. E depois na altura foi quando começaram a aparecer aqui os trabalhos da mina. Deixei a Suíça, mas não me consegui colocar logo na mina porque não havia vagas na altura. E então andei trabalhando como motorista de pesados em 2 firmas. Trabalhei 1 ano na firma Luís Irmão e Marcos, que era aqui de Castro Verde, e depois trabalhei mais 2 anos no Rafael Filho, que era de Almodóvar, com um caminhão.
Entretanto, apareceu a oportunidade de ir para a mina e fiz o primeiro curso de mineiros polivalentes da mina de Neves Corvo. Éramos 40 e qualquer coisa de indivíduos. Foi em 84, salvo erro, iniciámos o curso a 17 ou 18 de setembro de 84. Entretanto, fiz a formação, depois fui trabalhar para o fundo da mina. Passados 6 meses fui trabalhar para o fundo da mina, estive lá à volta de entre 6 meses e 1 ano a trabalhar no fundo da mina na parte de na extração, porque ainda nessa altura ainda não havia extração. Depois chamaram-me novamente para a formação e estive a dar formação durante 2 anos. A dar, sim. Estive como formador durante 2 anos. Depois voltei novamente para a mina, depois já fui como encarregado. Estive lá à volta de 20 anos encarregado de setor. Trabalhei na produção, trabalhei na parte do enchimento e fiz lá esses 20 anos. Ele era um trabalho um bocado duro, porque a mina nessa altura não tinha nada a ver com o que é a mina agora. Portanto, aquilo era uma mina que estava em iniciação e agora já não. Agora é um trabalho já feito. Nós entrávamos lá para dentro e íamos dar o ar da mina, entrava por um poço vertical que a mina tem e saía pela rampa onde nós entrávamos. Portanto, nós entrávamos por a rampa e tínhamos que ir só a ver o canto, às vezes com as máquinas ou com as carrinhas ou isso, tínhamos que ir rolando praticamente só por as tubarias do ar e da água que iam nos hasteais da mina. Isso era muito complicado, mas para a nossa respiração aquilo era muito mau. E ali os primeiros anos era um trabalho muito duro, porque a mina tinha muita água. A mina tinha muita água e nós havia zonas onde passávamos que não conseguíamos passar lá sem se molharmos. Porque havia, por exemplo, ali zonas de 15, 20 metros dentro de uma galeria que a gente, para atravessar aquilo, pronto, era como se estivesse a chover uma trovoada. E não havia hipótese da gente. Então estávamos encharcados em água o dia inteiro. E depois aquilo não era nada bom para nós, porque a mina na altura era muito quente, a temperatura lá em baixo era muita e às vezes aí no inverno, por exemplo, no mês de fevereiro, março, vínhamos todos encharcados em água e soro, que era água e soro, nós vínhamos molhados. E chegávamos cá em cima e aquilo era como quem saía de um forno e entrava dentro de uma arca frigorífica. Isso fazia-nos muito mal, pronto. Entretanto, as coisas começaram a melhorar, as ventilações começaram a melhorar, inverteram a ventilação da mina, porque em vez do ar poluído sair pela rampa por onde nós entrávamos, já havia chaminé, já havia coletores de gás e isso tudo. O trabalho começou a melhorar, sempre um trabalho penoso, porque o trabalho da mina é sempre um trabalho penoso, mas pronto, a coisa aí depois começou a melhorar. E agora, ultimamente, as condições já eram muito melhores. Trabalhei lá há 22 anos, portanto estou reformado há 15, faz 15 anos agora em setembro ou outubro que me reformei, portanto saí de lá com 54 anos. E então comecei a arranjar um pescadozinhos, tenho lá um quintalinho onde me entretenha e arranjei-me com abelhas, também gosto muito daquilo, e vou-me entretendo assim, com as abelhas, fazendo mel, preparando as coisas. Agora começa a estar na hora de se preparar as coisas para se fazer a campanha deste ano e vou-me entretendo. Aquilo que me pudesse explicar melhor ou mais pormenorizadamente possível o que é que fazia? Pronto, quando começámos as primeiras vezes que fui lá para baixo, trabalhava com uma pá carregadora. Uma pá carregadora, fazia-se os disparos nas frentes de trabalho, depois íamos para a frente quando saíssem tinha que esperar que saíssem os gases saíam e nós entrávamos com a pá, regávamos a frente toda, porque depois aquilo sai um monte de escombro, a frente é disparado, o escombro vem para trás, fica com uma granulometria um bocado, fica tudo partido. Depois tinha que ser regado para não levantar poeiras, porque nessa altura as máquinas não tinham gabina, não tinham nada, hoje é tudo diferente, as máquinas não tinham gabina, aquilo, se metêssemos o balde da máquina na pedra, aquilo era uma poeira, não se suportava. Então aquilo era tudo muito bem regado, tinha que ser o terreno saneado, o que chamava a gente, com uma vara de alumínio,
ver o terreno todo como é que estava, partir, fazer cair alguma pedra que nós apercebêssemos que não estava em condições de andarmos lá debaixo, que ela depois podia cair, fazia-se aquele saneamento, depois carregava-se, limpava-se a frente, carregava-se aquele escombro todo. Agora já é para chaminés, nessa altura era para nichos que se faziam, que tirava-se de além, punha-se ali num lugar reservado à parte para depois ir para a rua. Hoje é diferente, hoje faz tudo através das chaminés. Limpávamos aquela frente, a equipa que estava a fazer os trabalhos de perfuração entrava novamente, faziam outro disparo, no fim dos turnos disparava-se as frentes e era um ciclo que se fazia. Depois, isto ainda na parte da produção, quando eu fui para lá, carregávamos as frentes também, chamava-lhes de carregar, a fazer o carregamento da pega, porque os jumbos faziam as furações e depois íamos fazer o carregamento com os explosivos. Fazer o carregamento, fazer a explosão, depois é que se fazia a parte, portanto, de limpezas e isso. Depois, quando passei a encarregado, entrei noutra área, que era a área do enchimento hidráulico. Foi uma coisa que foi feita aqui na mina porque a nível mundial isto não era muito conhecido, era muito pouco conhecido e não havia assim grandes experiências, mesmo as pessoas que estavam à frente disso, mas pronto, fomos, como se costuma dizer, engatinhando e vendo como é que as coisas se faziam e hoje praticamente aquilo era uma coisa que já se fazia com uma certa facilidade. Era um trabalho também muito, muito sujo, muita lama. Logo quando se começou havia muita gente a queimar-se com os reagentes da mina. Aquilo consistia, portanto, fazia-se um avanço de uma galeria, por exemplo, com 40 ou 50 metros de comprido, que era onde se extraía o minério, e depois tinha que ser cheio em areia, que era para depois se poder ir ao lado, porque se não se fizesse aquilo, isto é como esta sala que está aqui, abria-se este buraco todo, mas se nós agora formos fazer ali ao lado outro buraco igual a este cai. E então este tinha que ser cheio com areia para se poder abrir o outro, e era nesta parte que eu estava a trabalhar. Então isto consistia, montava-se uma tubaria rente aos tetos da galeria, até mesmo à frente, fazia-se uma porta de madeira com um monte de escombro e depois com paus de eucalipto fazia-se uma malha sol, serrapilheira, fazia-se uma porta que tinha ficado mesmo feita para depois não partir. E depois, através de uns furos verticais que havia numa central cá na rua, fazia-se o enchimento através da areia, cimento, rejeitados que saíam das lavarias e água, porque não podia ir muito espesso, senão entupia tudo. E então aquilo chegava lá dentro, começava a encher o desmonte, nós chamavam o desmonte, começava a encher, por exemplo, aquela porta, começava a encher da frente. Quando aquilo começou, ninguém tinha experiência naquilo, e fazia-se um enchimento, por exemplo, com 20% de cimento, 20% de rejeitados, areia e água. Os rejeitados eram muito pesados, arrastavam tudo e vinha ficando sempre, o desmonte vinha ficando sempre direito, e a água que saía através das serrapilheiras, isso era só rejeitados das lavarias e cimento, e o pessoal andava sempre, queimavam-se com aqueles reagentes, queimavam as pernas, queimavam as mãos, mas depois foi-se aperfeiçoando, foi-se cortando a quantidade de cimento, foi-se cortando a quantidade de rejeitos das lavarias, até se encontrar uma forma daquilo. E então o que é que se passava? Se começava a encher da frente, aqui vinha fazendo uma pirâmide, vinha enchendo, a parte da frente estava cheia e a porta tinha, por exemplo, 2 ou 3 metros de altura ainda, já a coisa estava completa. E até aquilo ia enchendo, depois os tubos ficavam enterrados na areia, mas com uma grande pressão, porque já viu, isto devido a cada rua, aquilo forma uma pressão, não sei. Estamos a falar de profundidade? Estamos a falar, nessa altura, na volta dos 800 metros, 800 a 1000 metros. E até aqui depois a areia chegava ao fundo com a grande pressão que levava, vinha sempre arrastando a outra areia. E assim que se conseguia encher portanto, a serrapilheira era para suster a areia, a água saía e ficava aquilo pronto. E depois, passado ali 3 ou 4 dias, começavam a outra galeria ao lado. Depois começou-se a encher também com a pasta dos rejeitados. Esses rejeitados, em vez de irem todos através do enchimento, formaram outra central
uma central de pasta, e através dos ditos furos, aí já o trabalho não era tão penoso, porque aí não, depois aquilo lá no enchimento tinha que ter umas bombas grandes para tirarem a água para fora da zona, e aquilo formava-se um grande raizé da areia à volta das bombas, e era um trabalho muito penoso. Depois esse trabalho continuou, mas já mais tarde começaram a fazer esses trabalhos com a pasta. Nessa altura as galerias já eram 3 ou 4 vezes maiores, já faziam desmontes grandes, enormes, com quase 20 metros de largura e 40 ou 50 de comprido, e 6 ou 7 ou 10 de altura. E então fazia-se uma parede em betão à entrada dessa dita galeria e punha-se um tubo por cima, e a pasta, o que chamavam os rejeitados, que deviam ir das lavarias para o Cerro do Lobo, que é uma barragem que eles têm, que é uma zona que eles chamam o Cerro do Lobo, que ia guardar os rejeitados que não se conseguiam consumir no fundo da mina, através do enchimento. E então começaram a aproveitar esses rejeitados através dessa pasta. Aquilo formava uma pasta espessa, não levava muita água, era só água suficiente para aquilo deslizar pelos tubos, e aquilo estava lá dias e dias e dias. Havia uma câmara embaixo no desmonte, mesmo a pessoa que estava cá em cima estava a ver a chegada da pasta à parte do desmonte e controlava, e às vezes eles próprios chamavam-nos a atenção: olha que aquilo deixou de correr ou qualquer coisa assim. Nós tínhamos que andar, enquanto no enchimento tínhamos que estar ali 3 homens efetivos junto à porta para controlar aquilo tudo. Na pasta era diferente, a própria câmara era controlada por o pessoal cá da central, e nós, o encarregado ou alguém que tivesse sido desviado para fazer aquele trabalho ia ver, e era assim que aquilo funcionava. Depois havia as outras equipas de produção. Isto era a minha parte, que era de enchimento. Depois havia as equipas de produção que faziam a extração do minério. Enquanto que logo no início era a tal galeria funda, que nós dizíamos que tinha, por exemplo, 40 ou 50 ou 60 ou 70 metros, e era avançado com os jumos, fazendo os disparos e limpando. Quando aquilo começou a ter que se produzir mais, eles faziam uma galeria em baixo, faziam outra, por exemplo, a 10 ou 15 metros em cima, na mesma direção, e depois faziam um furo com uma máquina, faziam os furos, abriam com os explosivos, abriam um género de um poço, que era para fazer, chamava a gente a caldeira, e depois a partir dali levava ali um disparo, andava lá uma máquina uma semana inteira a limpar. Normalmente máquinas já, nessa altura, já eram máquinas sofisticadas, já com gabine, já com controle remoto, em que a pessoa ficava cá longe, não se metia lá de baixo, porque aquilo, àquela altura, uma pedrinha de meio quilo, qual que não é preciso ser muito grande para ter meio quilo, uma pedra de minério, caísse em cima da cabeça ou que apanhasse uma pessoa, depois matava. Então, com essas máquinas já modernas, com licença, e com o controle remoto, a pessoa ficava numa zona firme, segura, estava vendo a máquina, e a máquina ia sozinha fazer o serviço. E é isso, é assim que continuam a fazer. Houve uma diferença muito grande entre o início e o fim, quando eu sei que o fim não, que ela continue, tomáramos nós que ela continue muitos tempos. Porque é mesmo importante para aqui, para a região. Isto até se a mina fechar, a região morre. Sempre teve morte até que abriu a mina veio dar vida à região. E se a mina fechar, a região volta o mesmo, porque não há nada, não há uma fábrica, não há nada. As pessoas trabalham aqui, ou na construção, ou alguma oficina, que também já não há muito. Na construção também já não há muita gente a querer trabalhar. E é a Câmara. Não há mais nada. Porque a agricultura também não é... Não, a agricultura, antigamente um lavrador tinha 8 ou 10 pessoas, e agora tem 1 ou 2. Precisa para a máquina, não é? Se eu precisa para a máquina. Isto, se a mina fechar aí um dia, isto é muito complicado. Nesse meio tempo ainda tive um café. Aí nos anos, foi quando vim da Suíça, depois lá os meus vizinhos tinham lá o café, fecharam, porque foram também eles também foram imigrantes, e ficámos lá na povoação, que aquilo não é uma povoação muito grande, uma povoação pequena, que terá ali 40 ou 50 moradores, mas
Vínhamos do trabalho, porque nessa altura trabalhava aí muita gente, já havia muita gente na mina, e chegava-se ali ao fim do dia. Nessa altura ainda trabalhava na mina, trabalhava com os caminhões. Chegava-se ali ao fim do dia e não tinha onde é que se bebesse uma cerveja, nem onde é que se juntássemos a falar, nem nada. Tinha lá uma cave, tinha feito a casa nessa de Neves, da Graça, tinha lá uma cave grande e pensei, olha, vou pôr aqui uma tabernazita. E então fiz lá uma tabernazinha, ficava a minha esposa lá ao serviço e eu ia trabalhar para a mina. Depois aquilo, a coisa começou a evoluir, muita gente, era numa altura que as minas estavam já a trabalhar em baixo, ainda na parte de desenvolvimento, mas foi quando começou a construção das lavarias, de toda a estrutura da mina, cá fora. E aquilo, agora está tudo cercado, mas nessa altura não havia redes, não havia nada. Da minha casa à mina a direito são 200, pouco mais de 200 metros, 300, 400 metros. E então o pessoal começou a vir ali. Não havia telefones na mina, só quem tinha telefone na mina era a Somicora e era uma empresa que era a Kaiser. As outras empresas que trabalhavam para a Somicora e para a Kaiser não havia telefone. E eu tinha lá o telefone público. E as pessoas eram obrigadas a vir ali, porque não havia mais perto. Dali onde nós estávamos, o Corvo era mais longe. A Graça não tinha nada, porque o café que tinha lá, que estava agora aberto, estava fechado, não existia na altura. E então as pessoas vinham ali, chegavam a fazer bicha, tinha lá um gabinetezinho, onde tinham o telefone público, e as pessoas chegavam a fazer bicha de 6, e 7 e 8 pessoas. Ora, agarravam num papelinho a transmitirem, os engenheiros ou os encarregados, a transmitirem para a sede das firmas em Lisboa ou não sei onde, a contarem tudo, tintim por tintim, como se costuma dizer, e aquilo que tinham falta e o que não tinham, às vezes levava lá uma pessoa meia hora ou uma hora. Estavam mais 5 ou 6 à espera. Agora há tudo uma tecnologia muito desenvolvida, nesse tempo não havia nada. Parecendo que não, há 30 e poucos anos, ora 20, há 40 anos, não havia nada do que há hoje. Entretanto, aumentei o café, remodelei aquilo tudo, fiz já aquilo que de princípio era uma taberna, depois foi um cafezinho, e a casa até era grande. E vendíamos lá de tudo um pouco e muito. Chegámos a vender lá 250 bicas ao meio-dia, sozinho com a minha mulher, outras vezes ela sozinha. Cerveja, aquilo era a descrição, tampouco sei os 1000 litros de cervejas que lá vendi. As pessoas vinham do trabalho, saíam, diziam o encarregado, vinham buscar água, vinham com aquelas infusas de barro, vinham buscar água, chegavam lá, cerveja, mais ou menos já sabíamos a quantidade que aquilo levavam as infusas cheias de barro, cheias de cerveja. E aquilo desenvolveu muito aí. Para mim era um bocado penoso, que era só eu com a minha mulher, os filhos eram pequenos. Eu cheguei-me a deitar, chegava durante praticamente 2 anos, que era quando aquilo dava, e a gente, quando as coisas dão, tem sempre a dizer quando as coisas dão é que tem que se aproveitar. Eu fazia turnos, saía, fazia um turno de manhã que entrava às 6 da manhã, saía às 2 da tarde, na semana seguinte entrava às 2 da tarde, saía às 10 da noite, e na semana seguinte entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã. No turno que entrava às 6 da manhã, chegava-me a deitar às 3 horas da manhã e levantar mais 5 para ir para o trabalho. No turno que estava das 2 às 10, estava ajudando a mulher a tirar bicas e a despachar o pessoal, e estava olhando o relógio quando faltassem 10 minutos, um quarto de hora, tinha que a deixar, nem sequer levava nem carro nem nada para o trabalho, ia a pé ali por uma verdinha que havia, e caía ele, caminho dos balneários da mina. E isto foi assim uns 3, 4 anos. Depois a coisa começou a acalmar, entretanto a Somicor a Somicor arranjou o transporte para o pessoal, as firmas que trabalhavam ali também, e o pessoal cercaram a mina toda, o condomínio foi todo cercado, e as pessoas depois eram obrigadas a sair, e ele começou a morrer. E pronto, agora está na altura da gente descansar, e então fechámos o café. Havia muita gente fora? Muita gente. Havia gente de todo o lado. Havia gente desde o Porto até Faro, havia gente de todo o lado. As pessoas vinham, trabalhavam, estavam aqui a semana inteira. Havia ali
na terra onde estava lá umas barracas, que era das construções, de uma firma que era as Construções Técnicas. Ali estavam 100 homens. Ali comiam e ali dormiam. E lá é que era o café. Aqueles eram 100 homens que estavam ali. Vinham do trabalho, a gente tínhamos lá uma esplanada grande e pronto, batiam ali o resto da tarde. Outros tinham casas alugadas em Almodóvar, em Castro, não havia casas nenhumas aí nessas aldeias, não tivesse tudo alugado. E havia ali contentores, a própria mina tinha lá muitas casas também, e o pessoal ficava todo por aí, por fim de semana. Agora já não é assim. Agora o pessoal da mina pouco movimento dá ali os cafés, porque agora tem uns horários totalmente diferentes, não se percebe tampouco os horários que eles têm. Mas o pessoal vem, sai do trabalho, monta-se nos autocarros ou nos carros deles e cada um vai para as suas casas. É totalmente diferente de quando foi a melhor, pronto, aqui para a região, para os cafés e para isso, foi a melhor altura, foi quando a mina estava a fazer as estruturas todas, lavarias, tudo, foi a melhor altura. Foi assim aquilo que entrou em elaboração, que entrou num ritmo normal, pronto, as pessoas saíam do turno e cada um ia para as suas casas. E porque havia mais gente por causa disso, não é? Seja, havia mais gente por causa disso. Pois, por todas essas estruturas, praticamente foi tudo construído com o pessoal que veio de fora. Firmas que vinham de fora, que traziam o pessoal, porque aqui não havia pessoal para isso. E a zona era muito pobre e as pessoas que havia aqui, a maioria estavam no estrangeiro. E depois, assim que estabilizou, essas pessoas foram-se embora? Essas pessoas foram-se embora. Entretanto, a Somicor começou a meter mais gente, mas o pessoal que a Somicor metia, é pessoal aqui, mesmo que não fossem aqui da região, era pessoal que saía do trabalho. E, por exemplo, agora já fecharam o refeitório, foi uma pena. Mas nessa altura as pessoas saíam, por exemplo, no turno das 6 da manhã às 2, saíam do trabalho, vinham ao refeitório, almoçavam, entravam dentro dos autocarros e iam-se embora para a casa dele. No turno das 10 a mesma coisa, só o turno da noite é que não tinha refeições. Agora acabaram com isso também, os horários mudaram, e há horários que a gente daqui a pouco sei como é que isso funciona agora, os horários, é verdade. Uns entram às 6 da tarde, outros entram às 8, fazem 12 horas, comem dentro da mina, e não dá para nada. Se trabalham 3 dias, descansam outros 3, as pessoas vão para casa, é totalmente diferente. Agora que se tinha reformado, que se começou a dedicar a outras atividades? Ou já fazia isso? Já tinha, achava ainda pouco o café e a mina, ainda arranjei umas quantas caixas de abelhas. Mas pronto, agora assim, depois que saí da mina, é que desenvolvi mais um bocadinho e arranjei cheguei a ter 180 caixas de abelhas. Hoje tenho menos também, porque os anos também vão passando. E comecei-me a dedicar àquilo, entretenho num quintal grande que tenho lá, onde semei tudo o que posso, e trato das abelhas. Então estávamos a dizer que o rótulo do seu mel leva o símbolo das reservas. Por acaso tenho o rótulo do meu mel, tenho o símbolo da biosfera. Foi talvez uma maneira, até o meu filho é que se lembrou daquilo. Pronto, aquilo, o mel não vai para muito longe, o que nós vendemos aqui nos frascos, que é o único que leva aquele rótulo, o que vendemos nos frascos é aqui para a região. Toda a gente sabe que isto existe, não é? Mas pronto, foi mais uma performancezinha que se pôs ali no... Mas achou que o facto de achei que era engraçado, sim. Que dava valor? Que valorizava talvez o mel, não, porque as pessoas daqui que compram para consumo sabe o que é, não é? O outro mel que vende em bidões, pois esse não leva lá rótulos nenhum, nunca mais eles sabem onde é que ele vai e onde é que não vai. É aquilo porque o mel é uma coisa muito densa e a densidade do mel anda entre 1 kg de mel, 1 litro dá à volta de 1,4 kg. Faça aí, depende dos anos nunca são iguais, também a quantidade de colmeias também nunca é igual, varia sempre, mas anda sempre entre os 3.000 e 3.500 kg. O tempo é que tem muita influência. Olha, mas está melhor ou pior, por exemplo? Não tem... Há um ano que está melhor, há outro que está pior. Às vezes, o que está pior aqui pode estar melhor ali a 15 ou 20 km. Basta chover uma trovoada aqui na zona onde tem as colmeias, a erva nascer, a flor vir para cima e dar logo mais uma produção superior à de uma vizinha que está ali a 15 ou 20 km que não choveu lá essa dita trovoada. E isso então varia muito. Por exemplo, no ano passado
aqui, pronto, aqui da nossa região mesmo, mais ou menos, entre Castro Verde e Almodóvar aqui, foi praticamente a mesma coisa. Mas de Almodóvar para o lado da Serra, para o lado de Mértola, para o lado do Algarve, foi uma produção muito fraca, muito ruim. Eu tenho clientes no Algarve, que o meu filho mora lá e leva para lá mel, pessoas que têm 100 e tal colmeias, que tinham os clientes deles e começaram logo a comprar mel quando eu acabei a cresta, porque não foi. E para mim, dos melhores anos que eu tive foi o ano passado. Isto depois depende do tempo. Se vier uma primavera chuvosa que a flor rebente e depois se mantenha, é bom. Se vier uma primavera seca que a flor não rebente logo na altura, ou por exemplo em novembro, dezembro, que aparece aquela florinha que chamamos nós a grisanda, que é uma florinha amarela, as abelhas começam logo a ter força. Se aquilo não aparecer, ou temos que as tratar com alimento, ou ficam fracas. E depois, quando chega o tempo da produção, se estiverem muito fracas, não produzem. E às vezes nós vemos o tempo, este ano é uma maravilha, mas depois vem ali uns ventos, vem uma coisa qualquer, aquilo secou-se ali de um momento para o outro e não... Mas aqui na nossa zona, mais ou menos, tem-se mantido. Houve um ano que não se chegou a crestar. Sabe o que é a cresta? A cresta é quando é o produto que nós vamos buscar às colmeias, no fim da campanha. Aquilo, temos uma caixa em baixo que é o ninho, é a colmeia que é o ninho, e depois a partir dali vamos pondo caixinhas assim deste tamanho, que chamamos nós as meias alças, 8 quadrezinhos, e vamos pondo à medida que elas vão produzindo. Também não se pode pôr muito, porque se elas tiverem uma caixa ainda vazia e nós pusemos outra em cima, é bem como nós pegarmos aí num trabalho qualquer, acha muito, mas o patrão diz, está a chegar lá, aqui já é pouco. E então, quando elas, à medida que elas vão enchendo aquela caixa de mel, quando a gente vê mais ou menos que está na outra, vamos outra. E elas vão subindo. E às vezes põe-se 4, 5, 6, até 7 caixas daquelas. E agora, quando chegar a esta, agora ainda é cedo, porque depois elas vão fazendo criação, a abelha, a rainha vai sempre fazendo criação, faz no ninho e depois vem subindo e vai fazendo criação também nas caixas. E normalmente eu e aqui os meus vizinhos só vamos crestar aí a partir dos fins de junho. Porquê? Porque se nós crestarmos, por exemplo, agora ainda não, porque ainda está um bocado... Se formos lá retirar o mel, há muita criação dentro dos favos. E aquela criação temos que a deixar lá. Não podemos matar. E então, se calhar, num apiário que tem 100 caixas, se for agora este tempo, vou deixar lá 40. Não interessa. Então, espera-se para mais tarde, a criação vai saindo, elas vão repondo mel no lugar onde a criação saiu, e quando vamos nos fins de junho, princípios de julho, aquilo encontra-se uma ou outra que tem a criação e que fica lá, de resto nós trazemos tudo. E a caça nota-se uma grande diferença, muita. Em quê? Menos caça. A lebre, olha, quando nós começámos a caçar num coto, onde eu sou sócio, matávamos à volta de 400 lebres por temporada. Agora, há 2 anos, já não se mata lebres porque não as há. Alguma que há, não a vamos matar. Fica. Os coelhos, havia o mal dos coelhos, que era aquele mal dos olhos. O coelho morria com aquele mal, mas o que escapava já não morria com aquilo. Reproduzia-se e não morria mais. E agora há outro mal que acho que é a mixomatose, que o coelho parece estar muito bom e dá um saltinho e morre, que é o problema do fígado. E nota-se muito. Mesmo as perdizes nota-se muito. O que é que provocou essas alterações, essas mudanças? São coisas do tempo. Também há muitos predadores, por exemplo a cegonha é um predador para os perdigões pequeninos. Uns pássaros que há agora aí, nós chamamos os charnecos, esse é o nome daquilo, um pássaro com o rabo comprido. Desde que esses pássaros apareceram, tem desaparecido, os passarinhos pequeninos têm desaparecido tudo.
Por exemplo, aí nos quintais, eu tenho lá um quintal com 18 ou 20 laranjeiras, aqui há 10 anos atrás, se calhar cada laranjeira tinha um ninho ou dois de pindacilgo, ninguém matava, ninguém fazia mal àqueles passarinhos. Hoje, atualmente, se calhar não queria lá um tampouco. E aquilo dava gosto, a gente ouvi-los cantar logo de manhã cedo, cantavam ali até às tantas. Hoje não soube um passarinho cantar, nem tampouco se lá vêem no quintal. Mas qual é o predador dele? É esse dito pássaro que eu digo, um pássaro azul, que nós chamamos de charreque, não sei se lhe dá algum outro nome, acho que tem outro nome técnico, mas eu não sei. E aqueles pássaros comem tudo. Comem os ovos, comem os passarinhos pequeninos, nos ninhos, e limpam tudo. E desde que esses pássaros apareceram, os pássaros mais pequenos têm desaparecido tudo. Esses pássaros não se viam por aqui. Eu comecei a ver esses pássaros aí há 20 anos, mas via-se hoje aqui um, amanhã outro, e agora não, eles são até parece que eles são capazes de ir buscar um pêssego ou um pero, se a gente anda apanhando na árvore, eles são capazes de quase de ir lá tirar das mãos da gente. É fruta, é tudo. Mas isto com a fruta, no outro ano nasce a seguir e a gente arranja sempre maneira de eles não comerem muito, ou com redes, ou com isso a tapar. Agora os passarinhos pequeninos têm desaparecido tudo. E aí no campo, na caça, é as lavoeiras, por exemplo, nos pinheiros e isso, a proteção da natureza fala muito da proteção da natureza, mas depois deixa, por exemplo, que aí num campo de pinheiros, no pinheiral, ou aí nesses projetos, deixam lavrar em maio, para fazer a limpeza dos terrenos. Ora, em maio é quando as pardizes estão a criar, as pardizes e os outros pássaros todos. E isso é uma das coisas que dá muito cabo da caça. Eu até não sei porque é que o ambiente deixa fazer isso. Antigamente, as lavoeiras faziam-se, por exemplo, os alqueires, faziam-se logo a partir de dezembro e janeiro. É que se faziam os alqueires. Agora, passa-se o mês de dezembro, passa-se o novembro, passa-se o dezembro, passa-se o janeiro e vão depois fazer em março, abril e maio. E isso destrói tudo. Destrói os coelhos, destrói a caça, destrói tudo. E isso é uma das grandes razões também porque isso tem acabado mais com a caça. E pronto, e o tempo também. Por exemplo, as lebres, matava uma lebre, comia a lebre, desfolava, arranjava, comia. Agora não. A gente vai arranjá-la e ela está cheia parecem baguinhos de arroz que elas têm dentro, uma grande parte delas. Isso é que a doença é mau? Aquilo é uma doença, dizem que não faz mal, mas a gente vê aquilo e joga fora. Quase todas as aldeiazinhas faziam uma festazita. Aqui em Santa Bárbara era a última da freguesia a fazer, fazia aqui umas boas festas. Já não se compara com daqui a 15 ou 20 anos atrás, fazia aqui umas grandes, esteve aqui muito tempo parado, depois voltou a fazer festas aqui na freguesia, também fiz parte ainda aqui das festas uns quantos anos, fazia-se aqui umas festas boas, depois tem ido baixando, mas pronto, todos os anos faziam aqui uma festazinha boa, vinha um artista ou outro, é feito aqui. Nas aldeias também, normalmente em todas as aldeias faziam uma festazinha, antigamente era o baile da flauta e do acordeão, e agora normalmente já todos mandam vir um grupinho, é diferente.